Meu querido filho, minha querida filha, preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e ouça o que eu tenho para te dizer. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi uma coincidência qualquer que colocou essa mensagem na sua frente hoje. Fui eu. Fui eu quem guiou os seus passos, eu quem moveu a sua mão, eu quem fez os seus olhos pousarem exatamente aqui, neste momento, porque o que eu tenho para te revelar hoje vai mudar a forma como você enxerga o amor, o tempo e o futuro que eu preparei para a sua vida. Você já se perguntou por quê? Depois de tanto tempo esperando, depois de tantas decepções, depois de tantas noites olhando para o teto e pensando que talvez o amor verdadeiro não fosse mais para você. Por que ainda existe uma chama dentro do seu peito que se recusa a apagar? Por que, mesmo cansado, mesmo com o coração arranhado pelas histórias do passado, você ainda acredita? Eu vou te dizer por quê. Porque eu coloquei essa chama ali. Porque eu não terminei a história do seu amor. Porque o capítulo mais bonito da sua vida ainda não foi escrito. E eu estou segurando a caneta. Mas há algo que preciso te contar. Algo que pode te surpreender, que pode até te assustar no primeiro momento, que pode fazer a sua mente correr para os julgamentos do mundo, para as opiniões das pessoas ao redor, para os comentários que você já ouviu ou que tem medo de ouvir. Preciso te contar que a pessoa que eu escolhi para te amar, a pessoa que eu preparei com todo o cuidado do meu coração, a pessoa que vai chegar na sua vida, ou que talvez já esteja chegando, já esteja aparecendo nos cantos da sua rotina, essa pessoa é mais jovem do que você, significativamente mais jovem. E isso, meu filho, minha filha, não é um erro, não é uma confusão, não é uma fase, é o meu plano, é a minha escolha, é a minha resposta para todas as suas orações. Eu sei o que o mundo vai dizer, eu sei os comentários que vão vir, as sobrancelhas que vão se levantar, as vozes que vão sussurrar que isso não é certo, que é estranho, que você deveria procurar alguém da sua idade, que isso não vai dar certo. Eu conheço cada uma dessas vozes, e eu te digo hoje, com toda a autoridade que tenho sobre a sua vida, essas vozes não são minhas, essas vozes não conhecem o meu plano. Essas vozes não enxergam o que eu enxergo quando olho para você e para essa pessoa que eu preparei. Você se lembra de quando eu escolhi Ruth para Boaz? Ruth era uma mulher jovem, viúva, estrangeira. Tudo o que a sociedade da época diria que não era adequado para um homem de posição como Boaz. Mas eu não perguntei à sociedade. Eu não consultei os vizinhos. Eu não pedi aprovação dos líderes religiosos. Eu simplesmente movi os corações, alinhei os passos, e o que era impossível aos olhos humanos se tornou a mais bela história de amor e restauração que aquele povo já havia visto. E dessa união saiu a linhagem que levaria ao maior rei que Israel já conheceu. Isso é o que eu faço quando eu escolho, isso é o que acontece quando eu uno. Você se lembra de quando eu escolhi José para Asenate, uma mulher de outra cultura, de outro povo, de outro mundo completamente diferente do dele? O mundo teria dito que não combinavam. Mas eu sabia o que estava fazendo. Eu sempre sei o que estou fazendo. E eu sempre sei o que estou fazendo com você também. Então, meu querido filho, minha querida filha, antes que o medo fale mais alto, antes que a dúvida tome conta, antes que você comece a fazer as perguntas erradas, deixa eu te guiar através desta mensagem. Cada capítulo que você vai ouvir agora foi preparado com amor, com precisão e com a intenção de abrir os seus olhos para o que eu já estou fazendo na sua vida. Não pule, não avance, fique aqui comigo, palavra por palavra, porque cada parte desta mensagem tem algo para você. E antes de continuar, quero que você escreva nos comentários agora mesmo: eu confio no plano de Deus para o meu amor.
Escreva isso, declare isso, porque declarar é um ato de fé. E a fé é o que move tudo o que eu tenho guardado para você. Você sabia que a maioria das dificuldades que você enfrenta, não só no amor, mas também nas finanças, na paz, na estabilidade, não são culpa sua? Às vezes, é a falta das estratégias certas e das informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. O meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, quero que você entenda uma coisa desde o início. Eu não escolho da forma que os seres humanos escolhem. Quando um ser humano escolhe um parceiro, ele olha para a aparência, para a idade, para o status social, para o que os outros vão pensar, para o que faz sentido no papel. Ele calcula, pesa, considera as opiniões dos amigos, dos familiares, dos conhecidos. Ele tem medo do julgamento. Ele tem medo de errar. E muitas vezes, por causa de todos esses medos e cálculos, ele passa ao lado da pessoa certa sem nunca perceber. Mas eu não faço assim. Quando eu escolho, eu olho para o coração, eu olho para a alma. Eu olho para aquilo que está além da superfície, além do que os olhos humanos conseguem ver. Eu olho para o propósito, eu olho para a jornada que está por vir. Eu olho para o que essa união vai produzir, para o bem que vai gerar, para a cura que vai trazer, para a força que vai multiplicar. E quando eu vejo tudo isso, eu escolho. E a minha escolha não precisa de aprovação de ninguém. A pessoa que eu escolhi para entrar na sua vida, essa pessoa mais jovem, esse ser que ainda carrega a frescura de quem ainda não foi completamente partido pelo mundo, não foi escolhida por acidente. Eu trabalhei nesse coração por anos. Eu plantei nele uma maturidade que vai além da idade. Eu cultivei nele uma capacidade de amar que não se aprende na escola, que não se desenvolve com o tempo simplesmente, mas que nasce de um encontro real comigo. Essa pessoa passou por coisas que a moldaram, passou por situações que a fizeram crescer muito além dos seus anos. E quando você olhar para ela, quando você realmente olhar com os olhos do coração, vai perceber que não está diante de alguém imaturo. Vai perceber que está diante de alguém que eu preparei especificamente para você. Eu sei que a palavra escolha pode parecer grandiosa demais, distante demais, como se fosse algo reservado para os personagens das histórias bíblicas e não para a sua vida real e cotidiana. Mas deixa eu te dizer algo. Cada história bíblica que você conhece era a vida real de alguém. Abraão não sabia que estava vivendo uma história que seria contada por milênios. Davi não sabia que o seu caminho do campo para o palácio seria estudado por gerações. Ruth não sabia que, ao seguir Noemi, ela estava caminhando em direção ao maior amor da sua vida e ao maior legado da sua história. Eles simplesmente viveram, simplesmente confiaram, simplesmente disseram sim ao meu chamado. E o extraordinário aconteceu no meio do ordinário. A sua vida é assim também. Você está vivendo a sua história agora. Cada dia que passou, cada dor que você atravessou, cada noite que você chorou pedindo por amor, cada vez que você abriu mão de relacionamentos que não te faziam bem, tudo isso foi parte do processo de preparação. Não foi desperdício, não foi punição, foi construção. Eu estava te construindo. Eu estava te preparando para receber o que estava guardando para você. E a pessoa que eu escolhi, ela também estava sendo preparada. Mesmo sem saber exatamente para quem ou para quê, ela estava sendo moldada, lapidada, transformada.
Assim como o diamante que passa pelo fogo para se tornar o que é, essa pessoa passou por experiências que produziram nela algo extraordinário. A capacidade de amar com profundidade, com lealdade, com uma entrega que vai te surpreender. Pensa comigo. Você já deve ter se relacionado com pessoas da sua idade, com pessoas que o mundo diria que eram mais compatíveis com você, e ainda assim, aquelas relações não duraram, não trouxeram paz, não produziram o que seu coração mais desejava. E sabe por quê? Porque compatibilidade não se mede em anos de idade. Compatibilidade se mede em propósito, se mede em valores. Se mede enquanto dois corações conseguem se reconhecer como parceiros na jornada que eu tracei para eles. E é exatamente isso que vai acontecer entre você e essa pessoa que eu preparei. Quando vocês dois se encontrarem, quando esse encontro se aprofundar, quando as conversas forem longas e a presença um do outro for confortante como um lar, você vai entender. Você vai olhar para essa pessoa e vai sentir algo que nunca sentiu antes. A certeza. Não a certeza que vem da razão, não a certeza que vem dos cálculos e das listas de compatibilidade. A certeza que vem de mim, a certeza que diz, é essa pessoa. Eu sou o Deus que abriu o mar para Moisés, não porque fazia sentido estrategicamente, mas porque era necessário. Eu sou o Deus que fez o sol parar para Josué, não porque era logicamente possível, mas porque era parte do meu plano. Eu sou o Deus que faz o impossível se tornar realidade quando eu decido agir. E eu decidi agir na sua vida amorosa. Eu decidi que você não vai mais terminar os seus dias sozinho, não vai mais se deitar à noite sem saber se alguém te ama, não vai mais acordar com aquele vazio no peito que tenta te convencer de que o amor passou de você. O amor não passou de você. O amor veio de uma forma que você não estava esperando. Mais jovem, mais vibrante, mais cheio de vida e completamente dedicado a você. Escreva nos comentários: Deus escolheu alguém especial para mim. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você entenda algo que o mundo raramente te vai dizer, algo que a sociedade muitas vezes distorce com os seus julgamentos e as suas regras não escritas. A diferença de idade não é um obstáculo para o amor. A diferença de idade, quando vem de mim, é uma ponte, é um complemento. É a peça que faltava para completar o quadro que eu estava pintando para a sua vida. Pensa na lógica do meu design. Quando eu crio com propósito. Quando eu faço o dia e a noite, não é porque eu não conseguia fazer tudo igual. É porque a diferença entre os dois cria algo que nenhum dos dois poderia criar sozinho. O ciclo perfeito que sustenta toda a vida na Terra. Quando eu faço o verão e o inverno, não é uma falha no sistema. É a variação necessária que faz a terra produzir, que faz as sementes germinarem, que faz as estações se renovarem. A diferença no meu design não é problema. A diferença é propósito. É assim com você e com essa pessoa que eu escolhi. A diferença de idade entre vocês dois não é um erro de cálculo do universo. É uma diferença proposital, planejada, cheia de significado. Você tem algo que essa pessoa precisa: maturidade, experiência, a sabedoria que só vem de quem já viveu, já errou, já aprendeu, já superou. Você tem a profundidade que ela ainda está desenvolvendo. E ela tem algo que você precisa: a leveza, o frescor, a energia, a capacidade de ver o mundo com olhos que ainda não foram totalmente cansados pela vida. Ela tem a alegria que o tempo às vezes vai roubando das pessoas e que eu uso ela para trazer de volta para você. Vocês dois juntos vão se completar de uma forma que nenhum dos dois conseguiria com alguém da mesma idade. Você vai ensinar sem querer ensinar. Só pela forma como você vive, pelas histórias que você conta, pela maneira como você enfrenta os problemas com a calma de quem já viu coisa pior.
E ela vai te renovar sem saber que está te renovando, só pela energia que ela traz, pelo jeito como ela ri, pela forma como ela olha para o futuro sem medo, puxando você junto para um amanhã que você tinha parado de sonhar. Isso não é teoria. Isso já aconteceu inúmeras vezes ao longo da história humana. José, o filho de Jacó, era mais jovem do que muitos ao seu redor quando eu o elevei à segunda posição mais importante do Egito. A posição não olhou para a idade. O chamado não esperou que ele ficasse mais velho. Quando eu decido que é a hora é agora, independente do que os calendários dizem. Quando eu decido que uma pessoa está pronta, a prontidão não tem nada a ver com os anos vividos. Tem tudo a ver com o trabalho que eu já fiz naquele coração. E quero que você pense em algo mais profundo ainda. Por que eu te enviaria alguém mais jovem? Por que não simplesmente alguém da sua faixa de idade? Alguém que o mundo consideraria mais adequado? Porque eu conheço o que você precisava. Porque eu sei o cansaço que se acumulou na sua alma ao longo dos anos. Eu vi cada relação que não deu certo. Eu vi cada vez que você se entregou e não foi correspondido da forma certa. Eu vi o peso que você foi carregando, a armadura que você foi construindo ao redor do seu coração para se proteger de mais dor. E eu pensei, esse filho meu, essa filha minha, precisa de alguém que traga leveza. Precisa de alguém que ainda acredita que o amor é simples, que o amor é bonito, que o amor não precisa ser uma batalha constante. E por isso eu preparei alguém assim. Alguém que ainda vê o amor com os olhos da esperança. Alguém que não foi tão ferido a ponto de se fechar completamente. Alguém que vai te olhar e vai ver não as marcas do que você passou, mas a grandeza do que você é. E esse olhar vai fazer algo em você que nenhum outro olhar fez antes. Vai te fazer querer ser ainda melhor. Vai te fazer querer cuidar, proteger, crescer junto. Vai despertar em você um amor que você achava que tinha ido embora para sempre. Eu também preciso te dizer algo sobre o mundo. O mundo vai falar. O mundo sempre fala. O mundo comentou quando Noé começou a construir o barco. O mundo riu de Abraão quando ele disse que ia ter um filho com quase 100 anos. O mundo não entendeu quando Davi foi escolhido para ser rei em vez dos seus irmãos mais velhos e mais imponentes. O mundo nunca entende o meu plano no momento em que ele está sendo executado. Só depois, quando os frutos aparecem, é que as pessoas olham para trás e dizem, como não vimos isso antes? E vai ser assim com você também. Hoje, algumas pessoas vão questionar. Algumas vão dar opiniões não pedidas. Algumas vão fazer você sentir que está tomando uma decisão errada. Mas no futuro que eu já vejo, no futuro que eu já planejei, essas mesmas pessoas vão olhar para a sua história e vão ver a mão de Deus em cada detalhe. Vão ver que o amor que parecia improvável era, na verdade, o amor mais certo que você já teve. Então não deixa o mundo decidir por você. Não deixa o medo do julgamento roubar o que eu preparei para a sua vida. A opinião dos outros não vai te aquecer nas noites frias. A aprovação da sociedade não vai segurar a sua mão quando você precisar. O que vai fazer isso é o amor que eu escolhi para você. E esse amor tem um nome, tem um rosto, tem uma idade que pode ser diferente da sua, mas tem um coração que foi feito para bater junto com o seu. Escreva nos comentários, eu recebo o amor que Deus preparou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, quero te levar para dentro de algo que você precisa entender com o coração, não apenas com a cabeça. Quero que você entenda o que acontece dentro do coração dessa pessoa quando ela te olha. Porque o que ela enxerga em você é diferente do que qualquer outra pessoa enxergou antes. E isso não é acidente. Isso é porque eu abri os olhos dela para ver o que outros não conseguiram ver. Você sabe como é quando alguém olha para você e enxerga apenas as suas falhas, apenas os seus erros do passado, apenas as suas limitações?
Você sabe como é pesado carregar esse olhar. O olhar de quem te conhece tanto que acha que te conhece completamente, mas só conhece as partes que te diminuem. Você carregou esse olhar por tempo demais. Você viveu por tempo demais, debaixo de olhos que não conseguiam te ver como eu te vejo. Mas essa pessoa que eu escolhi, ela não olha para você assim. Ela olha para você e vê força onde outros viam fraqueza. Ela olha para você e vê história onde outros viam peso. Ela olha para as suas cicatrizes e não vê derrota. Ela vê batalhas que você venceu. Ela olha para a sua experiência e não vê alguém ultrapassado, alguém que ficou para trás. Ela vê alguém que viveu, que cresceu, que tem profundidade. E essa profundidade que ela enxerga em você é exatamente o que mais a atrai. Sabe por que ela enxerga isso? Porque eu ensinei a ela. Porque eu preparei o coração dela para reconhecer valor onde o mundo vê apenas superfície. Porque eu, que vejo todas as coisas, que conheço o seu valor melhor do que qualquer ser humano poderia conhecer, eu plantei em alguém um amor capaz de enxergar o que eu enxergo quando te olho. Pensa em Ruth, olhando para Noemi. Todo mundo ao redor de Noemi via uma mulher arrasada, uma mulher que havia perdido o marido, os filhos, a esperança. Noemi dizia para as pessoas chamarem de Mara, que significa amargura, porque ela sentia que tudo havia se perdido. Mas Ruth olhou para Noemi e não viu amargura. Viu lealdade, viu valor. Viu alguém que merecia ser acompanhada, cuidada, amada, e foi justamente por causa desse olhar que toda a história mudou. Não só a história de Noemi, mas a própria história de Ruth, porque ao enxergar o valor em alguém que o mundo havia descartado, Ruth se posicionou para o maior amor da sua vida. É assim que funciona. Quando alguém tem a capacidade de enxergar o seu valor real, o valor que eu coloquei em você, desde antes de você nascer, essa pessoa está pronta para o amor que transforma. Essa pessoa está pronta para o amor que fica. E o que mais essa pessoa jovem vê em você? Ela vê estabilidade. E eu sei que talvez você esteja rindo agora pensando, estabilidade? A minha vida está longe de ser estável. Mas deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Ela não vê a estabilidade perfeita dos filmes, onde tudo está arrumado e organizado e sem problemas. Ela vê a estabilidade de alguém que já passou pela tempestade e não fugiu. Ela vê a estabilidade de alguém que já conheceu a dor e ainda assim continua de pé. Ela vê a estabilidade de alguém que tem raízes, raízes em mim, raízes nos seus valores, há raízes na sua fé. E para um coração jovem que ainda está aprendendo a navegar pelas tempestades da vida, essa estabilidade é o porto mais seguro que existe. Ela também vê em você algo que as pessoas da geração dela raramente oferecem: presença real. Não a presença distraída dos olhos sempre no celular, não a presença dividida entre 1000 compromissos e 1000 possibilidades. Ela sente que quando você está com ela, você está de verdade. Que quando você fala, você pensa antes de falar. Que quando você ama com intenção. E isso que o mundo moderno perdeu tanto, é o que o coração dela mais estava buscando, mesmo sem saber exatamente o que estava procurando. E há algo mais, algo que quero que você ouça com atenção porque é muito importante. Ela enxerga em você alguém que pode crescer junto com ela. Não alguém que vai te ensinar como se você fosse um estudante e ela, a professora. Não uma relação de poder onde uma parte sabe mais do que a outra, mas uma parceria real, onde os dois crescem, onde os dois aprendem, onde os dois contribuem com o que tem de melhor. Você com a profundidade da sua experiência, ela com a energia e a visão de quem ainda tem muito futuro pela frente. E juntos vocês vão criar algo que nenhum dos dois poderia criar sozinho. Eu preciso que você pare por um momento e respire, porque o que estou te dizendo agora é real. Não é um conto de fadas, não é uma promessa vazia.
É o que eu vejo quando olho para a história que estou escrevendo para a sua vida. E eu te peço que você acredite, não cegamente, não sem entender, mas que você abra o seu coração para a possibilidade de que o Deus que criou os oceanos, que pintou os pores do sol, que conhece cada estrela pelo nome, esse mesmo Deus se importa o suficiente com você para preparar alguém especial, alguém que vai te enxergar de verdade, alguém que vai te amar da forma que você sempre mereceu ser amado. Meu amado filho, minha amada filha, eu nunca faço nada sem avisar antes. Eu sempre deixo sinais. Eu sempre preparo o terreno antes de plantar a semente. E os sinais de que esse amor está chegando, ou de que já chegou e você ainda não percebeu completamente, já estão aparecendo na sua vida. Você só precisa saber o que procurar. O primeiro sinal é a inquietação. Você tem sentido uma inquietação no seu espírito, uma sensação de que algo está prestes a mudar, de que algo grande está chegando? Não é ansiedade, não é o medo de costume, é diferente, é quase uma antecipação, como quando você sente que a chuva vai chegar antes mesmo das nuvens aparecerem no horizonte. Esse sentimento é real, esse sentimento é eu te preparando. Eu coloco essa inquietação no coração das minhas pessoas antes de fazer meus movimentos, porque eu quero que você esteja atento, que você esteja de olhos abertos, que você não passe despercebido pelo que estou colocando na sua frente. O segundo sinal é o sonho. Você tem tido sonhos diferentes ultimamente? Sonhos com um rosto que você não consegue identificar claramente, mas que deixa uma sensação de paz quando você acorda. Sonhos com encontros, com conversas, com momentos de felicidade que você ainda não viveu, mas que parecem tão reais, tão possíveis. Eu falo em sonhos, sempre falei, com José, com Jacó, com Daniel. Eu usei os sonhos para comunicar o que estava por vir. E quando eu te dou um sonho de amor, não é para te torturar com o que você não tem. É para te mostrar o que está vindo. É para acordar dentro de você a fé necessária para receber o que está chegando. O terceiro sinal é a renovação do desejo. Há algum tempo, talvez você tivesse desistido. Talvez você tivesse chegado àquele ponto onde você dizia para si mesmo, não quero mais me arriscar, não quero mais me machucar, prefiro ficar assim. Mas ultimamente você tem sentido o desejo voltar, o desejo de compartilhar a vida com alguém, o desejo de ter alguém para ligar quando uma coisa boa acontece, o desejo de sentar à mesa e comer junto com alguém que importa. Esse desejo que voltou não é fraqueza. Esse desejo é meu chamado. Eu renovo o desejo quando a hora está chegando. Eu acordo o coração antes de abrir a porta. O quarto sinal, e este é muito importante, é a presença dessa pessoa na sua vida, talvez de uma forma que você ainda não havia visto com os olhos certos. Às vezes, a pessoa que eu escolhi para você já está na sua vida. Está ali, nos seus contatos, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja, no seu círculo de amigos. E você passou por ela sem perceber porque não era a hora, porque os seus olhos ainda estavam fechados, porque eu ainda estava preparando os dois. Mas agora eu estou abrindo os seus olhos. Agora eu estou te dizendo, presta atenção. Olha de novo para as pessoas ao seu redor com olhos novos. Quem é aquela pessoa que aparece com mais frequência? Quem é aquela pessoa com quem as conversas sempre fluem de um jeito diferente? Quem é aquela pessoa mais jovem que, quando você para pensar, te faz sentir algo que você não consegue explicar direito? O quinto sinal é a paz. Quando você pensa nessa possibilidade, não no medo, não no julgamento, não no o que vão dizer, mas quando você realmente para e pensa na possibilidade de amar alguém assim, quando você deixa a ideia pousar sem julgamento, você sente paz? Você sente que é certo, mesmo que seja diferente, mesmo que seja inesperado? Essa paz é minha.
Eu dou paz como confirmação. Eu dou paz como sinal verde. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, essa paz que Paulo descreveu, ela não precisa fazer sentido para a sua cabeça para ser real no seu coração. Mas preciso também te avisar sobre os sinais contrários, os que não vêm de mim, mas que o inimigo usa para te confundir. O medo excessivo, a paralisia, a voz que diz que você não merece, que é tarde demais, que vai dar errado de qualquer jeito. Essas vozes não são minhas. Eu não uso o medo para te guiar. Eu uso o amor. Eu uso a paz. Eu uso a certeza suave que cresce no seu interior quando você está na minha vontade. Então, hoje, eu te convido a fazer algo prático. Eu te convido a pegar um tempo sozinho comigo, na oração, no silêncio, no lugar onde você se encontra com o meu espírito, e a me perguntar honestamente: Deus, abre os meus olhos. Mostra-me o que está acontecendo ao meu redor. Ajuda-me a ver os sinais que tu estás colocando na minha vida. E depois, fica quieto. Escuta, porque eu vou responder. Eu sempre respondo quando o coração pergunta de verdade. Os sinais já estão lá. Eu já comecei a mover as peças. O amor que preparei para você não está parado esperando que você seja perfeito, que você resolva todos os seus problemas, que você se torne uma versão idealizada de si mesmo. Ele está chegando para você exatamente como você é agora, com as suas histórias, com as suas marcas, com a sua beleza e com a sua humanidade toda. Porque é exatamente para esse você que eu preparei esse amor. Escreva nos comentários: estou pronto para receber os sinais de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento em que preciso falar sobre o inimigo do seu amor. Não estou falando de uma pessoa. Não estou falando de alguém de fora que quer te prejudicar. Estou falando de algo que mora dentro de você e que, se você não souber identificar, vai trabalhar silenciosamente para destruir o que eu estou construindo para a sua vida. Estou falando do medo. O medo é sofisticado. O medo não aparece sempre com cara de medo. Às vezes ele aparece com cara de bom senso. Às vezes ele aparece com cara de responsabilidade. Às vezes ele aparece com cara de humildade. Quem sou eu para merecer alguém assim? Quem sou eu para acreditar que isso pode ser real para mim? E quando o medo coloca essa máscara, ele se torna muito difícil de identificar. Porque parece que a voz que fala é a sua própria voz, é o seu próprio julgamento, é a sua própria razão. Mas eu te digo hoje, não é. Essa voz não é a sua, e não é a minha. Essa voz é do inimigo que odeia o seu bem, que vê o que eu estou construindo para você, e faz de tudo para te fazer recuar antes que você chegue até lá. Vou te mostrar os rostos do medo para que você possa identificá-los quando aparecerem. O primeiro rosto é o medo do julgamento. O que as pessoas vão dizer? Vão me olhar de forma estranha, vão achar que sou ridículo, vão falar por trás, vão questionar. Esse medo é real, esse medo é compreensível, mas ele está baseado em uma premissa falsa. A de que a opinião das pessoas determina o valor do seu amor. Ela não determina. A única opinião que determina é a minha. E eu já te disse, eu escolhi, eu aprovei, eu preparei. O que alguém de fora pode dizer que tenha mais peso do que a minha palavra sobre a sua vida? O segundo rosto é o medo do fracasso. E se não der certo? E se depois de me arriscar, de me abrir, de me entregar, essa pessoa for embora? Não seria melhor não tentar do que tentar e perder? Eu entendo essa lógica. Eu entendo que você já foi ferido antes, que você já apostou em amores que não sobreviveram, que você já colocou o seu coração na mão de alguém que não soube cuidar dele.
Eu vi isso. Eu estive com você em cada uma dessas dores. E precisamente porque eu estava lá, precisamente porque eu vi tudo, eu sei a diferença entre aqueles amores e este. Aqueles não eram o que eu escolhi para você. Este é. O terceiro rosto, e talvez o mais traiçoeiro, é o medo da felicidade. Parece absurdo, eu sei. Como alguém pode ter medo de ser feliz? Mas acontece. Acontece com pessoas que sofreram muito, que foram tão acostumadas à dor, que foram tão moldadas pelo sofrimento, que quando a felicidade se aproxima, ela parece estranha, parece suspeita, parece que deve ter alguma armadilha escondida. E então, antes que a felicidade se instale completamente, a pessoa cria razões para fugir dela, para sabotar, para se afastar. Isso é bom demais para ser verdade. Algo vai dar errado. Eu não mereço isso. Meu filho, minha filha, eu não criei você para o sofrimento. Eu não preparei essa história para você como uma armadilha. Eu não vou te dar um amor bonito para depois te tirar. O que eu dou com intenção de que fique. O que eu preparo para durar. E o amor que está chegando para você, ou que já está ali, esperando que você abra os olhos e o coração, esse amor é real, é sólido, é um presente meu para você, e eu não dou presentes para tirar de volta. Eu quero que você faça algo agora. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento, só um momento, e pense nesse medo específico que mais te assombra quando você pensa nesse amor. Pode ser o medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo de não merecer. Qualquer que seja, identifica ele, dá um nome a ele. E depois, eu quero que você me entregue esse medo. Não que você o resolva sozinho. Não que você tente ser corajoso pela força da sua vontade. Mas que você diga para mim, Deus, esse medo está aqui. Eu não consigo carregar ele sozinho. Eu te entrego. Cuida disso por mim. Porque eu cuido. Eu sou o Deus que disse não temas, mais de 365 vezes nas minhas escrituras. Uma para cada dia do ano. Não foi por acaso. Foi porque eu sabia que você ia precisar dessa lembrança todos os dias. Não temas. Não temas o julgamento. Não temas o fracasso. Não temas a felicidade. Não temas o amor que está chegando. Porque eu estou com você. E se eu estou com você, quem pode estar contra você? O medo tenta te roubar antes que o amor chegue. Mas hoje, neste momento, eu te dou autoridade para olhar para esse medo no rosto e dizer: você não tem poder sobre mim. Eu pertenço a Deus e Deus escolheu o meu amor. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, as coisas continuam difíceis. No amor, nas finanças, na paz do dia a dia. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar a sua vida e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar a sua relação com o dinheiro e trazer a paz que você tanto precisa. Não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, quero te dizer algo que vai direto para o centro do seu coração. Algo que o inimigo tenta te fazer duvidar todos os dias. Algo que o passado, às vezes, torna difícil de acreditar, mas que é uma das verdades mais sólidas que tenho para te entregar hoje. Você vai ser o único que esse coração jovem vai querer, o único que esses olhos vão procurar, o único que essa alma vai reconhecer como lar. Eu sei que isso pode parecer impossível. Eu sei que você já ouviu promessas antes, já escutou "você é especial para mim", e depois viu essas palavras se dissiparem como fumaça. Já viveu o ciclo cruel de acreditar, de se entregar, de construir, e depois ver tudo desmoronar. Eu vi cada uma dessas vezes. Eu estava lá quando você recolheu os pedaços do seu coração do chão.
E é exatamente por isso que o que eu estou te dizendo agora não é uma promessa vaga, não é uma esperança sem fundamento. É uma declaração do Deus que conhece o coração dessa pessoa que eu escolhi para você e que pode te dizer com certeza: esse coração foi feito com fidelidade para você. Quando eu crio um amor com propósito, eu o crio completo. Eu não faço amor pela metade. Quando eu une dois corações no meu plano, eu os une com uma fibra que o tempo fortalece em vez de enfraquecer, com uma ligação que os desafios aprofundam em vez de romper, com um compromisso que cresce com os anos em vez de diminuir. Essa pessoa jovem que eu escolhi para você, ela poderia estar com alguém da sua idade. Poderia estar com alguém que o mundo consideraria mais adequado para ela. Mas ela não quer, porque eu plantei em seu coração um amor que tem o seu nome, que tem o seu rosto, que tem a sua essência. E quando eu planto assim, fundo, nas camadas mais profundas do ser de uma pessoa, não é algo que ela pode simplesmente decidir arrancar. É parte de quem ela é parte de como eu a fiz. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem ser completamente fiéis, completamente dedicadas, completamente entregues em um relacionamento, enquanto outras parecem incapazes disso? A diferença não está na força de vontade humana. A diferença está em quem está no centro daquele amor. Quando eu estou no centro, quando o amor foi construído sobre mim, quando a união foi tecida com os fios do meu propósito, a fidelidade não é um esforço, é uma consequência natural. É o fruto que aparece inevitavelmente quando a raiz é saudável. E o coração dessa pessoa que eu escolhi para você, esse coração tem raiz em mim. Talvez ela ainda não saiba completamente. Talvez a jornada dela com mim ainda esteja se desenvolvendo. Mas eu já trabalhei nesse coração o suficiente para saber o que há dentro dele. E o que há dentro dele para você é real, é profundo, é fiel. Pensa em Ruth e Boaz. Quando Ruth disse: "Para onde tu fores, eu irei. Onde tu ficares, eu ficarei." Ela não estava fazendo um cálculo de conveniência. Ela não estava pensando no que seria mais vantajoso para ela. Ela estava respondendo a algo que havia sido plantado em seu coração por mim. Uma lealdade que não tinha explicação racional. Uma entrega que ultrapassava todas as fronteiras do que o mundo esperava dela. E Boaz reconheceu isso. Boaz sentiu a autenticidade daquele amor e soube que era diferente de tudo que havia experimentado antes. Vai ser assim com você também. Você vai reconhecer a autenticidade desse amor que está chegando. Você vai sentir a diferença. Porque quando um amor é real, quando um amor vem de mim, ele tem uma textura diferente. Ele não é desesperado nem dependente. Ele é sereno e forte ao mesmo tempo. Ele não te diminui para se sentir maior. Ele te eleva, te inspira, te faz querer ser a melhor versão de você mesmo. E eu preciso te dizer algo sobre a fidelidade dessa pessoa. Ela vai escolher você todos os dias. Não porque não vai ter outras opções. Vai ter. Ela é jovem, é bonita, é cheia de vida, vai ter pessoas interessadas. Mas ela vai te escolher. Vai te escolher porque o meu amor que está nela é maior do que qualquer tentação, mais forte do que qualquer distração, mais sólido do que qualquer argumento que o mundo possa apresentar para que ela faça diferente. E você também vai ser fiel. Não porque vai ser fácil, não porque os desafios não vão aparecer, mas porque, quando eu estou no centro de um amor, a fidelidade se torna o caminho natural. E você vai olhar para essa pessoa todos os dias e vai entender por que eu escolhi ela para você. E vai saber com toda a certeza que você não quer ninguém além dela. Escreva nos comentários: "Eu recebo um amor fiel e verdadeiro." Meu querido filho, minha querida filha, existe um mundo que você não vê. Existe uma dimensão de realidade
que acontece nos bastidores da sua vida, por trás das cortinas do que os seus olhos conseguem enxergar, além do que a sua mente consegue compreender. É nesse lugar que eu trabalho. É nos bastidores que eu movo as peças, que eu alinho os caminhos, que eu preparo os encontros, que eu trabalho nos corações das pessoas antes que elas sequer saibam o que está acontecendo. Eu preciso te contar sobre o que está acontecendo nos bastidores da sua história agora mesmo. Não como uma história abstrata, mas como uma realidade concreta que está se desdobrando enquanto você respira, enquanto você dorme, enquanto você vive o seu dia a dia sem perceber que o meu plano está em pleno movimento. Primeiro, eu estou trabalhando no coração dessa pessoa que escolhi para você. Mesmo que ela ainda não te conheça completamente, mesmo que o encontro de vocês ainda não tenha acontecido da forma definitiva, eu já estou lá. Eu já estou plantando sementes nela. Sementes de maturidade, sementes de amor genuíno, sementes de uma disposição para o comprometimento que vai surpreender não só você, mas a própria ela. Há momentos na vida dela, momentos silenciosos, momentos de reflexão, momentos de oração, mesmo que ela não chame assim, onde eu falo ao coração dela sobre o tipo de amor que ela merece e que deve buscar. E a descrição do amor que eu mostro a ela tem muito a ver com quem você é. Segundo, eu estou alinhando as circunstâncias. Isso é algo que os seres humanos frequentemente subestimam. O poder que eu tenho sobre as circunstâncias. Uma decisão que parece pequena, um convite que parece irrelevante, um caminho diferente que você decide tomar um dia. Tudo isso pode ser eu movendo as peças para que você e essa pessoa estejam no lugar certo, na hora certa. Pensa em José. A sequência de eventos que o levou do poço para o palácio incluiu tantos momentos que, vistos isoladamente, pareciam tragédias ou coincidências. Mas vistos com os olhos do meu plano, eram cada um deles um passo preciso em direção ao destino que eu havia traçado. É assim com você. Cada detalhe da sua vida neste momento, cada conversa, cada encontro, cada oportunidade, em cada obstáculo, está sendo usado por mim para te posicionar onde eu quero que você esteja. Você não está à deriva, você não está perdido. Você está sendo guiado, mesmo que não sinta isso claramente todos os dias. Terceiro, eu estou removendo obstáculos. Há pessoas que estavam no seu caminho que foram afastadas por mim para limpar a estrada. Há situações que precisavam se fechar para que novas portas pudessem se abrir. Há relacionamentos que tinham que terminar, e talvez você ainda esteja sentindo a dor desses términos, mas que precisavam terminar para que o espaço ficasse disponível. Eu não quebro o que eu faço, mas às vezes eu permito que o que não era meu se desfaça, para que o que é meu possa se estabelecer. Se você está num momento de luto por um amor que acabou, eu quero te dizer, eu vi aquele amor. Eu vi porque ele terminou, e eu sei que doeu, mas eu precisava de espaço na sua vida. Espaço no seu coração, espaço na sua agenda, espaço nas suas orações, para colocar o que eu tinha reservado para você. Não foi crueldade, foi cuidado. O cuidado de um pai que sabe o que o filho precisa, mesmo quando o filho ainda não consegue ver. Quarto, e isso é algo que pode te surpreender. Eu estou trabalhando em você também. Nos bastidores da sua própria alma, eu estou fazendo um trabalho. Estou quebrando padrões que te impediriam de receber esse amor. Estou curando feridas que fariam você sabotar esse relacionamento antes mesmo dele florescer. Estou expandindo a sua capacidade de amor, de confiança, de entrega. Você sente isso, talvez, como um processo de autoconhecimento, como momentos de reflexão mais profunda, como uma disposição crescente para encarar as suas próprias sombras. Isso sou eu trabalhando em você. Porque eu não só preparo as pessoas para você, eu te preparo para as pessoas que escolho para você.
E quinto, eu estou cronometrando tudo. O tempo é meu. Eu não opero no calendário humano que tem pressa, que tem ansiedade, que quer tudo para ontem. Eu opero na eternidade, onde cada segundo tem propósito e onde o que parece demora é, na verdade, perfeição em andamento. O encontro definitivo, a revelação completa, o momento em que esse amor se tornará claro e inegável. Esse momento tem uma hora marcada, e quando essa hora chegar, vai acontecer com uma naturalidade que vai te surpreender. Não vai ser forçado. Não vai ser construído às custas. Vai ser como quando o sol nasce, inevitável, luminoso e completamente transformador. Então, enquanto você espera, enquanto você vai vivendo a sua vida, continue vivendo. Continue crescendo, continue se cuidando, continue me buscando. Porque eu estou nos bastidores, e os bastidores estão cheios de movimento, cheios de preparação, cheios do trabalho de um Deus que ama você demais para te dar menos do que o melhor. Escreva nos comentários: Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos a um capítulo que é prático, que é concreto, que é o ponto onde a fé encontra a ação. Porque eu não chamo você apenas para crer. Eu chamo você para agir em consonância com o que você crê. E quando se trata do amor que está chegando para a sua vida, há coisas que eu te peço para fazer enquanto eu trabalho nos bastidores. Não porque a sua preparação seja o que vai fazer o amor aparecer. O amor vai aparecer porque é o meu plano. Mas porque quando ele chegar, eu quero que você esteja pronto para recebê-lo plenamente. A primeira coisa que eu te peço é que você cuide de si mesmo. Isso pode parecer óbvio demais, mas eu preciso te dizer com clareza: você não pode dar o que não tem. Se você está esgotado, se você está quebrado por dentro sem buscar cura, se você está carregando tanto peso que não sobrou espaço para mais nada, como você vai receber um amor que requer presença, que requer abertura, que requer que você esteja disponível? Cuide da sua saúde física, emocional, espiritual. Cuide do seu corpo, que é o templo onde eu habito. Cuide das suas emoções, que são o idioma pelo qual você vai se comunicar nesse amor. Cuide da sua alma, que é o lugar onde eu me encontro com você e onde esse amor vai crescer. Isso significa que talvez você precise de cura antes de receber. Talvez você precise passar por um processo de se perdonar. De se perdoar pelos erros do passado, pelos amores que você não soube cuidar, pelas escolhas que você fez e que te machucaram ou machucaram outros. O perdão não é fraqueza. O perdão é a limpeza do coração. É o que abre espaço para o novo. A segunda coisa que eu te peço é que você trabalhe no seu coração. Isso significa identificar, com honestidade, com coragem, com a minha ajuda, os padrões que você tem repetido em relacionamentos que não deram certo. Não para se punir, não para se vergonhar, mas para entender, para aprender, para não repetir. Porque o amor que está chegando é diferente dos anteriores. Mas você também precisa ser diferente. Você precisa chegar nele com um coração que aprendeu, que cresceu, que está mais saudável do que estava antes. Isso também significa trabalhar na sua comunicação. Porque um dos maiores destruidores de relacionamentos não é a falta de amor, é a falta de capacidade de expressar esse amor, de dizer o que você sente, de pedir o que você precisa, de escutar o que o outro está tentando te dizer. Pratique isso. Pratique a honestidade gentil. Pratique a vulnerabilidade que não é fraqueza, mas coragem. Pratique a escuta que não está só esperando a sua vez de falar, mas que realmente quer entender o que o outro sente. A terceira coisa que eu te peço é que você cultive a sua intimidade comigo. Porque o amor que estou preparando para você não vai funcionar sem mim no centro.
Não estou dizendo que o relacionamento vai ser perfeito. Nenhum relacionamento humano é perfeito. Estou dizendo que quando eu estou no centro, quando os dois buscam a mim juntos ou individualmente, há uma força que sustenta o amor nos momentos difíceis. Há uma sabedoria que guia nas decisões. Há uma paz que prevalece mesmo quando os desafios chegam. E isso começa com você cultivando essa intimidade agora, antes do amor chegar, para que você já seja a pessoa que vive dessa forma. A quarta coisa que eu te peço, e isso é muito prático, é que você abra espaço na sua vida. Sabe aquela agenda completamente lotada, que não tem espaço para uma ligação, que não tem tempo para um jantar, que não permite que nada novo entre? Isso precisa mudar. Não de forma irresponsável, não abandonando os seus compromissos, mas de forma intencional, criando espaço para o que está por vir, guardando tempo para a conexão, abrindo a sua vida para que outra pessoa possa entrar nela. Às vezes, a razão pela qual o amor demora a se estabelecer não é porque ele não está disponível, é porque a pessoa não criou espaço para ele. Você está tão ocupado, tão cheio, tão focado em sobreviver, que não sobrou brecha para o amor se instalar. Isso precisa mudar. Crie espaço. Abra a sua agenda. Abra a sua casa. Abra o seu coração. E a quinta coisa, talvez a mais importante de todas, é que você pratique a gratidão pelo amor antes mesmo de ele chegar. Isso é fé em ação. Isso é o que Abraão fazia quando chamava as coisas que não eram como se fossem. Isso é o que faz o meu reino avançar no seu favor. Quando você me agradece não apenas pelo que já tem, mas pelo que ainda está vindo. Quando você acorda de manhã e diz, obrigado, Senhor, pelo amor que está a caminho. Obrigado pela pessoa que escolheste para mim. Obrigado porque o teu plano é perfeito. Essa gratidão antecipada abre portais. Essa gratidão antecipada acelera o processo. Essa gratidão antecipada alinha o seu coração com o meu. Você está se preparando, você está crescendo, e quando esse amor chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e vai agradecer por cada dia de preparação. Vai entender que esse período não foi espera perdida, foi investimento, foi construção, foi eu te tornando exatamente quem você precisa ser para receber exatamente o que eu tenho para você. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você entenda algo que muda completamente a forma como você vai receber essa pessoa. Ela não vem sozinha. Quando eu envio alguém para a sua vida, eu não envio apenas a pessoa. Eu envio tudo que está sobre ela. Eu envio os dons que eu depositei nela. Eu envio a unção que eu coloquei nela. Eu envio as bênçãos que estão atreladas ao propósito dela. E quando você abre a sua vida para essa pessoa, você está abrindo a sua vida para tudo que ela carrega. E tudo que ela carrega foi preparado com você em mente também. Isso me faz pensar em Boaz. Quando Boaz abriu a sua vida para Ruth, ele não estava recebendo apenas uma mulher. Ele estava recebendo a lealdade mais pura que aquele povo havia visto. Estava recebendo a continuação de uma linhagem que eu havia planejado antes mesmo deles dois nascerem. Estava recebendo uma bênção que multiplicaria tudo que ele já tinha. E Boaz não sabia de tudo isso quando fez a sua escolha. Ele só sabia que havia algo em Ruth que era diferente, que era genuíno, que valia a pena. E foi suficiente. A bênção veio junto, porque sempre vem. A pessoa que eu escolhi para você carrega bênçãos que você ainda não consegue imaginar. Bênçãos práticas, talvez habilidades, talentos, conexões, oportunidades que ela vai trazer para a sua vida e que vão abrir portas que estavam fechadas há muito tempo. Há algo que essa pessoa sabe fazer, algo que ela carrega, que vai se encaixar perfeitamente em um vácuo que existe na sua vida agora. Não é coincidência, é design. Ela também carrega bênção emocional. A capacidade de te fazer sentir amado de formas que você ainda não experimentou.
a capacidade de te fazer rir de um jeito que você havia esquecido que existia, a capacidade de criar um lar, não necessariamente 4 paredes, mas um ambiente de paz, de segurança, de pertencimento, onde quer que vocês dois estejam juntos. Esse tipo de amor, que faz um lugar sem graça se tornar o lugar mais confortável do mundo, simplesmente porque ela está lá. E ela carrega bênção espiritual. Porque quando eu coloco pessoas juntas, eu coloco elas juntas para que se potencializem no espiritual. O que você crê vai encontrar eco nela. O que você ora vai ter uma aliada. O que você enfrenta nos campos espirituais vai ter uma parceira de batalha. Há uma força que 2 corações unidos em mim produzem que é incomparável ao que cada um produz sozinho. 1 pode pôr em fuga 1000, e 2 podem fazer fugir 10.000. Isso não é apenas sobre batalhas físicas. É sobre a potência espiritual que a união certa produz. Mas quero te dizer algo sobre a bênção que ainda não te contei. Essa pessoa vai te renovar. Vai te fazer redescobrir coisas que você havia deixado de lado. Talvez sonhos que você havia guardado numa caixa no fundo da alma, convencido de que eram impossíveis ou que o tempo havia passado. Ela vai pegar naqueles sonhos e vai soprar vida neles. Não porque ela tem algum poder mágico, mas porque o amor certo, o amor que vem de mim, tem o poder de ressuscitar o que estava morto, de despertar o que estava adormecido, de fazer o impossível parecer não só possível, mas inevitável. Você vai querer coisas que havia desistido de querer, vai sonhar sonhos que havia arquivado, vai planejar um futuro com entusiasmo que havia perdido. E isso não vai ser fraqueza ou ilusão. Vai ser o resultado do amor de Deus operando na sua vida através de uma pessoa que Ele escolheu especificamente para ser instrumento dessa renovação. E a bênção mais profunda de todas? A paz. Uma paz que vai se instalar no centro da sua vida de uma forma que você vai perceber, que você vai sentir, que vai ser palpável. Quando você está com a pessoa certa, quando você está na vontade de Deus, há uma paz que baixa sobre tudo. Não a paz da ausência de problemas. Os problemas vão existir, como existem para todos, mas a paz da presença de Deus no meio dos problemas. A paz de saber que você não está mais navegando sozinho, que tem um parceiro, que tem alguém ao seu lado e que eu estou no centro de tudo isso. Eu quero que você receba essa bênção sem culpa. Quero que você receba esse amor sem vergonha. Quero que você abra a sua vida para essa pessoa e para tudo que ela carrega, sabendo que foi eu quem enviou, que foi eu quem preparou, que foi eu quem escolheu, e que, portanto, não há nada de errado, não há nada a temer. Há apenas gratidão, há apenas abertura. Há apenas o sim que você diz ao meu plano. Escreva nos comentários. Recebo todas as bênçãos que Deus enviou para a minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final desta mensagem e eu quis guardar o melhor para o fim. Não porque os outros capítulos não foram importantes. Cada palavra que você ouviu até aqui foi preparada com cuidado para o seu coração. Mas porque este capítulo é o que amarra tudo. Este capítulo é a promessa que eu faço sobre o seu futuro. Este capítulo é onde eu te mostro o que eu já vejo, o dia em que tudo vai fazer sentido. Há um dia vindo na sua vida. Um dia específico, um momento concreto que ainda não chegou, mas que está marcado nos planos eternos que eu tenho para você. É o dia em que você vai olhar para essa pessoa mais jovem que eu escolhi para te amar, e vai entender completamente. Vai entender por que demorou tanto. Vai entender por que os outros amores não duraram. Vai entender por que você passou pelas dores que passou. Vai entender por que as noites foram longas e as esperas foram difíceis. Vai entender tudo,
porque tudo vai estar na sua frente de uma forma tão clara, tão bela, tão perfeita, que a única resposta possível vai ser a gratidão. Você vai olhar para essa pessoa e vai ver o trabalho das minhas mãos. Vai ver que cada detalhe dela, a forma como ela ri, a forma como ela te olha, a forma como ela pronuncia o seu nome, a forma como ela cabe naturalmente na sua vida, foi pensado. Eu pensei em você enquanto a formava. Eu pensei nos seus gostos, nos seus medos, no que você precisa, no que te falta, no que te complementa. E eu fiz uma pessoa que encaixa nisso tudo de uma forma que nenhuma coincidência poderia produzir. Pensa em como José se sentiu quando finalmente entendeu. Quando ele estava no poço, quando estava na prisão, quando estava sendo esquecido depois de interpretar os sonhos dos companheiros de cela. Ele não entendia. A dor era real. A confusão era real. O silêncio de Deus parecia real. Mas quando o faraó o chamou, quando a interpretação do sonho abriu o caminho, quando ele foi elevado à segunda posição mais poderosa do Egito, José entendeu. Cada etapa dolorosa havia sido necessária. Cada capítulo difícil havia sido preparatório. E no momento da compreensão, a dor não desapareceu da memória, mas ganhou um significado que a transformou em gratidão. Vai ser assim com você. No dia em que tudo fizer sentido, você não vai apagar as memórias das dores, mas você vai entender para que elas serviram. Vai ver que o Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre, que o Deus que permite a dor é o mesmo Deus que transforma a dor em história de glória. E quero te dizer sobre o futuro que está à frente de vocês dois juntos. Não é um futuro sem desafios. Seria desonesto da minha parte te prometer isso. A vida traz desafios para todos, e a vida de vocês dois juntos também vai ter os seus. Haverá momentos de incompreensão, momentos em que a diferença de gerações vai aparecer e vai exigir paciência e comunicação. Haverá momentos em que o mundo de fora vai tentar pressionar, vai tentar questionar, vai tentar colocar dúvida onde eu coloquei certeza. Mas eu já te digo o que vai acontecer nesses momentos. Se vocês dois continuarem com minha mão no centro, se vocês dois continuarem me buscando, individualmente e juntos, vocês vão atravessar. Não com facilidade necessariamente, mas com vitória, porque eu não começo o que não termino. E eu comecei essa história entre vocês dois muito antes de você perceber. Eu não vou abandonar no meio. Há algo mais que quero te mostrar sobre o futuro de vocês. Há frutos que esse amor vai produzir que vão além de vocês dois. Há pessoas ao redor de vocês que vão ser tocadas pela história de vocês. Há famílias que vão ser encorajadas. Há jovens que vão olhar para o amor de vocês e vão aprender que o amor verdadeiro existe, que o amor de Deus é real, que o amor que vai além das expectativas do mundo é possível. A história de vocês vai ser uma testemunha viva de que eu faço o impossível, de que eu escolho o improvável, de que eu amo com uma criatividade que vai além do que o ser humano consegue imaginar. E um dia, não sei se em 5 anos, em 10, em 20, vocês dois vão estar sentados juntos, talvez olhando para o pôr do sol, talvez ao redor de uma mesa com pessoas que amam, talvez num momento simples e cotidiano que a vida vai presentear. E um vai olhar para o outro e vai sorrir com aquele sorriso que não precisa de palavras. Aquele sorriso que diz, eu sei o que passamos, eu sei o que superamos, e eu estaria disposto a passar por tudo de novo, se o destino fosse o mesmo. Você. Esse é o futuro que eu vejo para você. Esse é o amor que eu guardei para você. Não o amor perfeito dos filmes. O amor real, o amor que cresce, o amor que tem história, o amor que foi escolhido por Deus. E, portanto, tem uma solidez que o tempo não consegue quebrar. Meu querido filho, minha querida filha, eu te amo. Eu te amo com um amor que vai além de qualquer amor humano, com um amor eterno,
com um amor que escolheu você antes mesmo de você nascer e que vai continuar te escolhendo para sempre. E é porque eu te amo assim que eu me importo com os detalhes da sua vida amorosa. É porque eu te amo assim que eu escolhi, preparei, trabalho nos bastidores, alinho as circunstâncias, falo ao seu coração e envio mensagens como esta. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E o amor que está chegando, ou que já está chegando, é a prova mais concreta que eu tenho para te dar neste momento de que eu nunca te esqueci, de que os meus planos para você são planos de bem e não de mal, de que o seu futuro é mais bonito do que o seu passado foi doloroso. Acredita, recebe, está pronto, o amor está chegando, e quando ele chegar, você vai saber que foi eu, porque vai ter a minha assinatura em cada detalhe. Se você chegou até aqui, você sabe que não é fácil lidar com os desafios da vida, no amor, nas finanças, na paz do dia a dia. Mas quero que você saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar a sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar a sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final da sua história. A sua história está apenas começando o capítulo mais bonito. E antes de você ir, antes de você fechar este vídeo e voltar para a sua vida, eu quero recapitular tudo o que falamos hoje, porque cada palavra foi uma pedra assentada na fundação de uma nova compreensão que eu quero que fique com você para sempre. No primeiro capítulo, eu te mostrei que a escolha que eu fiz para a sua vida amorosa veio do céu. Não do acaso, não da sorte. Do coração de um Deus que te conhece completamente e que, precisamente por te conhecer assim, escolheu para você não o que o mundo esperaria, mas o que o meu amor considera perfeito. Eu escolho pelo propósito. Eu escolho pelo que o coração carrega, e eu escolhi alguém mais jovem, não por engano, mas por design. No segundo capítulo, eu te expliquei por que essa diferença de idade é parte do meu plano. Como a diferença não é obstáculo, mas complemento. Como você tem o que ela precisa e ela tem o que você precisa. E como o mundo sempre questiona o que eu faço antes de entender, mas sempre termina admirando depois que os frutos aparecem. Não deixe o mundo decidir por você. Deixa eu decidir. Já decidi. No terceiro capítulo, te revelei o que essa pessoa enxerga em você que outros não viram. Ela enxerga força, onde outros viam fraqueza. Ela enxerga profundidade, onde outros viam apenas superfície. Ela enxerga a pessoa que eu fiz você ser. E esse olhar precioso e genuíno que ela tem para você, foi eu quem plantei nela, para que você finalmente soubesse como é ser visto de verdade. No quarto capítulo, eu te mostrei os sinais que já estão aparecendo na sua vida, a inquietação diferente, os sonhos, o desejo renovado, a pessoa que talvez já esteja mais perto do que você imagina, e a paz, aquela paz que não precisa de explicação, que confirma quando você considera essa possibilidade sem o filtro do medo. No quinto capítulo, eu te alertei sobre o medo que tenta roubar o seu amor, o medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo da felicidade, o mais traiçoeiro de todos. E te dei a ferramenta mais poderosa contra esses medos, a entrega. Me dá o medo, me dá o peso. Eu carrego o que você não consegue carregar sozinho. No sexto capítulo, eu te fiz uma das promessas mais bonitas desta mensagem. Você vai ser o único que esse coração vai querer, o único que esses olhos vão buscar, o único que essa alma vai reconhecer como lar, não porque você é perfeito, mas porque
Eu plantei o seu amor no coração dela de uma forma que não se arranca. No 7º capítulo, eu te abri as cortinas dos bastidores e te mostrei que eu estou trabalhando no coração dela, trabalhando nas circunstâncias, removendo obstáculos e trabalhando em você, curando, expandindo, preparando. O silêncio que você às vezes sente não é ausência, é trabalho em andamento. No 8º capítulo, te dei o que fazer enquanto eu trabalho. Cuida de você. Trabalha no seu coração. Cultiva a intimidade comigo. Abre espaço na sua vida e pratica a gratidão antecipada, porque a gratidão pelo que ainda não chegou é o maior ato de fé que você pode praticar. No 9º capítulo, te mostrei que essa pessoa não vem sozinha. Ela vem com bênçãos, práticas, emocionais, espirituais. Ela vem com renovação. Ela vem com a paz, que vai se instalar no centro da sua vida de uma forma que você vai sentir e reconhecer. Recebe sem culpa, recebe sem vergonha, recebe como alguém que sabe que o presente vem de Deus. E no 10º capítulo, eu te mostrei o dia que está vindo, o dia em que tudo vai fazer sentido, o dia em que você vai olhar para essa pessoa e vai entender cada detalhe da sua história. O dia em que a dor do passado vai ganhar o significado que transforma em gratidão. O dia em que você vai ver, com os seus próprios olhos, que eu cumpri o que prometi. Agora, meu querido filho, minha querida filha, eu te peço que faça uma coisa antes de fechar este vídeo. Eu te peço que feche os seus olhos por um momento. Respira fundo e diz isso para mim, do fundo do seu coração. Senhor, eu acredito. Eu acredito que o teu plano para o meu amor é real. Eu acredito que a pessoa que escolheste para mim está chegando, ou já está chegando. Eu acredito que não sou tarde demais, que não sou velho demais, que não sou quebrado demais para receber amor. Eu acredito no teu tempo e eu te agradeço. Agora, antes de ver, antes de tocar, antes de entender completamente, eu te agradeço, porque tu és fiel e o teu amor por mim nunca falhou. Diz isso e crê, porque o que eu prometo, eu cumpro, sempre cumpri e vou continuar cumprindo. O amor está chegando e quando ele chegar, vai ter o meu nome escrito em cada detalhe. Eu te amo, para sempre. Se esta mensagem tocou o seu coração hoje, eu te peço que faça estas coisas agora. Curta este vídeo, porque cada curtida é uma declaração de fé de que você acredita no amor que Deus preparou para você. Compartilhe no grupo de família do WhatsApp, porque tem alguém na sua família, um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai, um amigo querido, que também precisa ouvir essa mensagem hoje. Não guarda isso só para você. O amor de Deus se multiplica quando é compartilhado. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu tenho mais mensagens para te dar, mais palavras que eu preparei, mais revelações sobre o seu destino, o seu amor, o seu futuro. E eu não quero que você perca nenhuma delas. E assista o próximo vídeo que vai aparecer na tela agora, porque ele também foi preparado para você. Não é coincidência que ele está ali. É eu continuando a conversa. Escreva nos comentários: Deus, eu recebo o amor que preparaste para mim. Porque declarar é um ato de fé, e a fé é o que move montanhas, inclusive as montanhas que ainda estão no caminho do seu amor. Eu estou com você, sempre estive e sempre estarei, com amor eterno, seu Pai. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final da sua história. A sua história está apenas começando o capítulo mais bonito. E antes de você ir, antes de você fechar este vídeo e voltar para a sua vida, eu quero recapitular tudo o que falamos hoje, porque cada palavra foi uma pedra assentada na fundação de uma nova compreensão que eu quero que fique com você para sempre. No 1º capítulo, eu te mostrei que a escolha que eu fiz para a sua vida amorosa veio do céu, não do acaso, não da sorte,
do coração de um Deus que te conhece completamente e que, precisamente por te conhecer assim, escolheu para você não o que o mundo esperaria, mas o que o meu amor considera perfeito. Eu escolho pelo propósito, eu escolho pelo que o coração carrega, e eu escolhi alguém mais jovem, não por engano, mas por design. No segundo capítulo, eu te expliquei por que essa diferença de idade é parte do meu plano. Como a diferença não é obstáculo, mas complemento. Como você tem o que ela precisa e ela tem o que você precisa. E como o mundo sempre questiona o que eu faço antes de entender, mas sempre termina admirando depois que os frutos aparecem. Não deixe o mundo decidir por você. Deixa eu decidir. Já decidi. No terceiro capítulo, te revelei o que essa pessoa enxerga em você que outros não viram. Ela enxerga força, onde outros viam fraqueza. Ela enxerga profundidade, onde outros viam apenas superfície. Ela enxerga a pessoa que eu fiz você ser. E esse olhar precioso e genuíno que ela tem para você, foi eu quem plantei nela, para que você finalmente soubesse como é ser visto de verdade. No quarto capítulo, eu te mostrei os sinais que já estão aparecendo na sua vida. A inquietação diferente, os sonhos, o desejo renovado, a pessoa que talvez já esteja mais perto do que você imagina. E a paz, aquela paz que não precisa de explicação, que confirma quando você considera essa possibilidade sem o filtro do medo. No quinto capítulo, eu te alertei sobre o medo que tenta roubar o seu amor, o medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo da felicidade, o mais traiçoeiro de todos. E te dei a ferramenta mais poderosa contra esses medos, a entrega. Me dá o medo, me dá o peso. Eu carrego o que você não consegue carregar sozinho. No sexto capítulo, eu te fiz uma das promessas mais bonitas desta mensagem. Você vai ser o único que esse coração vai querer, o único que esses olhos vão buscar, o único que essa alma vai reconhecer como lar, não porque você é perfeito, mas porque eu plantei o seu amor no coração dela de uma forma que não se arranca. No sétimo capítulo, eu te abri as cortinas dos bastidores e te mostrei que eu estou trabalhando no coração dela, trabalhando nas circunstâncias, removendo obstáculos e trabalhando em você, curando, expandindo, preparando. O silêncio que você às vezes sente não é ausência, é trabalho em andamento. No oitavo capítulo, te dei o que fazer enquanto eu trabalho. Cuida de você. Trabalha no seu coração. Cultiva a intimidade comigo. Abre espaço na sua vida e pratica a gratidão antecipada, porque a gratidão pelo que ainda não chegou é o maior ato de fé que você pode praticar. No nono capítulo, te mostrei que essa pessoa não vem sozinha. Ela vem com bênçãos, práticas, emocionais, espirituais. Ela vem com renovação. Ela vem com a paz, que vai se instalar no centro da sua vida de uma forma que você vai sentir e reconhecer. Recebe sem culpa, recebe sem vergonha, recebe como alguém que sabe que o presente vem de Deus. E no 10º capítulo, eu te mostrei o dia que está vindo, o dia em que tudo vai fazer sentido, o dia em que você vai olhar para essa pessoa e vai entender cada detalhe da sua história. O dia em que a dor do passado vai ganhar o significado que transforma em gratidão. O dia em que você vai ver, com os seus próprios olhos, que eu cumpri o que prometi. Agora, meu querido filho, minha querida filha, eu te peço que faça uma coisa antes de fechar este vídeo. Eu te peço que feche os seus olhos por um momento, respira fundo e diz isso para mim, do fundo do seu coração. Senhor, eu acredito. Eu acredito que o teu plano para o meu amor é real. Eu acredito que a pessoa que escolheste para mim está chegando, ou já está chegando. Eu acredito que não sou tarde demais, que não sou velho demais, que não sou quebrado demais para receber amor. Eu acredito no teu tempo e eu te agradeço. Agora, antes de ver, antes de tocar, antes de entender completamente,
Eu te agradeço, porque tu és fiel, e o teu amor por mim nunca falhou. Diz isso e crê, porque o que eu prometo, eu cumpro, sempre cumpri, e vou continuar cumprindo. O amor está chegando, e quando ele chegar, vai ter o meu nome escrito em cada detalhe. Eu te amo, para sempre. Se esta mensagem tocou o seu coração hoje, eu te peço que faça estas coisas agora. Curta este vídeo, porque cada curtida é uma declaração de fé de que você acredita no amor que Deus preparou para você. Compartilhe no grupo de família do WhatsApp, porque tem alguém na sua família, um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai, um amigo querido, que também precisa ouvir essa mensagem hoje. Não guarda isso só para você. O amor de Deus se multiplica quando é compartilhado. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu tenho mais mensagens para te dar, mais palavras que eu preparei, mais revelações sobre o seu destino, o seu amor, o seu futuro. E eu não quero que você perca nenhuma delas. E assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela agora, porque ele também foi preparado para você. Não é coincidência que ele está ali. É eu continuando a conversa. Escreva nos comentários: Deus, eu recebo o amor que preparaste para mim. Porque declarar é um ato de fé, e a fé é o que move montanhas, inclusive as montanhas que ainda estão no caminho do seu amor. Eu estou com você, sempre estive e sempre estarei, com amor eterno, seu Pai.